escolha ser o portal que emana paz. Não chore, parça, mina, não corre o blush. Vai dar certo. Afirme aí, se enche de força. Não passe de hoje. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. E eu sou a Stephanie. Amor, fala pra mim onde eu posso achar vídeos de imitagem, vídeos motivacionais e vídeo de Free Fire. É claro que é no canal do Victor Garcia. Lá você vai encontrar lives de Free Fire rumo ao mestre, que é bem difícil, e também rumo ao top global, que é mais difícil ainda. Então, se você está procurando um vídeo diferencial com qualidade aqui no YouTube, canal Victor Garcia. Esse é o canal. Estamos aqui hoje para reagir a um vídeo aqui do canal Aviões e Músicas, tá, pessoal? É um vídeo que eu tô trazendo para vocês aqui, que eu sempre assisto em off aqui, tá? Não cheguei a assistir esse vídeo, tá? Para quem pergunta, mas eu gosto bastante desse canal, tem bastante vídeos bacanas aí, e fica bom para vocês entenderem um pouco sobre as quedas de aviões aí, como que os aviões caem, né? Que não é o avião tão inseguro que nem todo mundo pensa que é, entendeu? Então fica bem interessante os vídeos que ele faz no canal dele explicando. Espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Então vou falar o nome aí do vídeo para vocês, beleza? AF447, pessoal, a história do acidente que mudou a aviação comercial, episódio 447, tá bom, pessoal? Não sei nem o que é esse voo aí, mas espero que vocês gostem, tá? Eu peguei o vídeo que tava mais bombando lá no canal dele, lá eu falei assim, acho que esse aqui o pessoal vai gostar, mano. Então o nome do canal aqui é Aviões e Músicas, tá bom? Não sei, tem um podcast que ele tava explicando porque era Aviões e Música. O nome dele acho que é Lito, tá? Só vocês pesquisarem aí que vai aparecer. Mas é muito bom o canal dele, recomendo demais. Beleza, pessoal? Então dê aquele likezão aí pra fortalecer, que você ajuda demais. Então bora lá pro vídeo. Amanhã faz 10 anos que o Airbus A330 da Air France, matrícula Fox, Golf, Zulu, Charlie Papa, deixou o Rio de Janeiro em direção a Paris. O voo decolou no dia 31 de maio de 2009, às 7h29 da noite do Galeão. E exatamente às 11h14, a apenas 3 horas e 45 minutos depois de decolar, atingiu a superfície do Oceano Atlântico. Como foi possível um avião de última geração perder o controle em pleno voo de cruzeiro em apenas 4 minutos e 23 segundos? Senta que lá vem história. 4 minutos, nossa, 3 segundos ainda. 2 segundos contaram. Caramba. Ó, um bolinho. Me deu vontade de comer. Eu tô vontade de comer pizza. Tudo bem, o Senta que lá vem história de hoje é especial. A gente vai falar sobre um acidente que trouxe à tona diversos questionamentos sobre o excesso de automação na aviação e colocou em xeque os treinamentos disponíveis para os pilotos de aviões automatizados. E a gente vai ver também o que foi aprendido com esse acidente e o que mudou depois dele. Nós que somos técnicos, a gente não costuma acreditar em fatalidade. Para a gente, tudo tem uma explicação. Mas vocês vão ver que a sequência de eventos que levaram ao acidente do voo AF447 é tão única que pode até te levar a pensar 2 vezes sobre a questão da fatalidade. O A330 foi desenvolvido pela Airbus na década de 90, já incorporando todo o aprendizado de envelope de proteção ao voo proporcionado pelo sistema Fly-by-Wire da família Airbus A320. Para quem não sabe o que é Fly-by-Wire, olha esse vídeo aqui que eu explico de maneira bem simples o que é esse sistema. Em condições normais de voo, um Airbus A330 jamais perderia sustentação, porque essa é uma das principais proteções do envelope de voo. Guardem essa informação. Até o acidente do Air France, nenhum acidente com passageiros tinha sido registrado com o A330. Somente ocorreu um acidente em 1994, durante um voo de testes na fábrica, que resultou em mudanças na operação do avião depois disso. A decolagem do Galeão ocorreu às 7h30 da noite e a tripulação era composta por 3 pilotos.
o capitão Marc Dubois, de 58 anos, David Robert, de 37, era o primeiro oficial, e Pierre-Cédric Bonin, de 32 anos, que era o copiloto. Como o voo do Rio até Paris dura quase 11 horas de duração, por regulamento, a tripulação sempre é composta por 3 pilotos, para que ocorra um rodízio de descanso entre eles. Este regulamento surgiu para aumentar a segurança das operações longas de voo. Durante a decolagem e durante o pouso, é comum os 3 pilotos estarem no cockpit, mas logo que o voo atinge a altitude de cruzeiro, um dos pilotos sempre vai estar descansando. O Bonin, que precisava ganhar experiência, seria o PF, ou Pilot Flying, que é um termo aeronáutico que indica quem é o piloto que está comandando o avião. O Dubois seria o PNF, ou Pilot Not Flying, ou seja, ele estaria auxiliando o Bonin e fazendo as comunicações por rádio, mesmo sendo o comandante do voo. Há relatos de investigação que Dubois, o comandante, só tinha dormido 1 hora na noite anterior ao voo, porque ele estava acompanhado em Copacabana de uma ex-comissária e cantora de ópera, que também estava voltando no mesmo voo, 447. Apesar de não ter sido citado no relatório final diretamente como em estado de fadiga, aliás, nenhum dos 3 pilotos foi citado. Existem menções nas recomendações de segurança do relatório para a Air France reforçar nos seus treinamentos de CRM as implicações de fadiga em tomadas de decisões. CRM é Crew Resource Management, que é uma das ferramentas mais importantes de segurança operacional da aviação que já foram feitas. Eu já falei um pouquinho de CRM nesse vídeo aqui. Bonin, no assento da direita, decolou o voo AF447 em uma noite calma no Rio de Janeiro. 4 minutos depois da decolagem, o piloto automático foi ligado, o que é prática recorrente em operações de linha aérea. O piloto automático só ia ser desligado quando os pilotos já estivessem avistando a pista lá em Paris. Então, apesar de suas 2.936 horas de voo, a esmagadora maioria delas foi feita gerenciando o cockpit. Bonin só treinava voo manual em sessões no simulador de voo. Pelo plano de voo, o AF447 seguiria pela costa brasileira até Natal. E de lá ia cruzar o Atlântico, como diversos voos fizeram naquela noite e fazem todas as noites. A altitude inicial foi de 35 mil pés, ou 10.600 metros. Os aviões em voo internacional decolam com muito combustível, e combustível é peso. Como as asas dos aviões são enflechadas, enflechada isso aqui, ela é inclinada para trás, o peso do combustível nas pontas faz com que o centro de gravidade do avião se desloque para trás, porque tem mais peso aqui, entendem? Por isso que um avião, quando tem muito combustível, está muito pesado, ele não pode subir muito, principalmente se a temperatura do ar externo estiver alta. Guardem essa informação também. Caramba, o voo seguia tranquilo e a conversa no cockpit era normal entre Dubois e Bonin. O comandante Dubois fez alguma confusão com as frequências de rádio que o controle de tráfego aéreo brasileiro passava para ele, que eram as frequências que seriam usadas no Oceano Atlântico. Algum tempo depois deles passarem por Natal, Bonin, que é o copiloto, ele está ansioso para cruzar a zona de convergência intertropical, a famosa ZCIT, para poder subir e ficar acima das camadas de nuvens. Mas Dubois não estava nem um pouco preocupado, porque já havia cruzado a ZCIT inúmeras vezes antes. E a turbulência desse voo, ela nem seria tão forte quanto as outras que ele já tinha enfrentado. Às 22 horas e 17 minutos, eles entraram na zona de ETOPS. Entenda o que é ETOPS nesse vídeo aqui, ó. Quando eles entram na zona de ETOPS, Dubois fala para Bonin: agora a gente vai ter que aprender a nadar. Faltavam 33 minutos para o acidente e a piadinha que ele fez se tornou trágica. Bonin continuava preocupado com a altitude e olhava insistentemente para o FMC, que é o computador gerenciador de voo, para ver se dava para subir mais um pouco. Mas o REC Max, ou seja, a altitude máxima recomendada para o peso e a temperatura que o Airbus estava naquele momento era de 37 mil pés. Eles já estavam em
35 mil pés e só podiam subir para 37, porque a altitude par, ou seja, 36 mil pés voltando, era somente para os voos que cruzavam o Atlântico em direção à América do Sul, ou seja, o sentido oposto. E de acordo com os padrões operacionais da Air France, você nunca voa no REC Max, porque a margem de manobra é muito estreita e o avião pode perder sustentação ou entrar em alta velocidade por um problema qualquer. Avançando pelo Atlântico, Bonan vê a tempestade na tela do radar e comenta com Dubois, que só responde: eu vi isso, e mostra um total desinteresse. Um minuto depois, Bonan fala de novo, que a temperatura externa está muito alta e que se não fosse isso, dava para voar mais alto. Dubois só disse: ele estava lendo uma revista comentando sobre o preço da gasolina lá na França. Às 22h51, eles estavam no topo de um CB, na posição Salpo, como mostra esse gráfico. Nesse momento, começa a aparecer fogo de Santelmo nos para-brisas, indicando uma área de tempestade elétrica, apesar dos raios ainda não estarem visíveis. Eu já expliquei sobre fogo de Santelmo nesse vídeo aqui. Faltavam 23 minutos para o acidente. Dubois apenas diz: vai ser turbulento quando eu for descansar. Ele mostrava uma despreocupação total com as aflições do Bonan. Às 22h56, Dubois chama o Robert, que estava descansando, e pergunta para o Bonan: quem vai fazer o pouso? Você? Vejam só, ele era o comandante do voo, mas ele não estava comandando realmente a operação do voo. Ele não deu direções claras para o Bonan, ele não deu direções claras para o Robert, ele não gerenciou o cockpit como tem que ser feito. Às 23 horas, Robert vem para o cockpit e Dubois pergunta se ele dormiu bem e ele diz, mais ou menos, que apenas tirou um cochilo. O Bonan diz então que eles estão no meio de uma camada, que o voo vai ser turbulento e que não dá para subir porque a temperatura está mais alta do que a prevista e que não dá para ir para o nível 370 e que isso é uma pena. Por essas palavras é possível sentir uma ansiedade no Bonan pelo cruzamento da Zecit, em que ele seria o piloto em comando, mesmo sem ter sido declarado pelo Dubois. Dubois vai dormir e não fez o briefing de acordo com os procedimentos. E vejam só, se Dubois tivesse esperado só 15 minutos para ir dormir, que é o tempo que levaria para cruzar a Zecit, a história desse voo teria sido completamente outra. Apenas 15 minutinhos. Às 23h02, Bonan está preocupado com os raios que agora davam para ver na noite escura em cima do oceano. E ele diz para Robert que se tiverem um problema, eles vão voltar para Natal. Às 23h05, Bonan verifica novamente a temperatura e diz mais uma vez que não pode subir. Chama a comissária pelo intercomunicador e informa que vai ter turbulência. A comissária pergunta se precisa sentar e ele diz, seria uma boa ideia. Falta um pouco de assertividade nas palavras dele para a comissária. Às 23h06, ele se despede da comissária e diz que vai chamar de novo quando estiver fora da zona de turbulência. Faltavam 8 minutos para o acidente e eles não iam se falar mais. Depois de desligar o interfone, Bonan vê a temperatura de novo e diz, que bom que a gente está no A330. Imagina se fosse um A340 cheio. E os dois dão risada, tirando um sarro da baixa performance do quadrimotor da Airbus. Mas a preocupação em estar no comando para cruzar a Zecit é clara pela conversação e agora a temperatura subiu 13 graus em relação à temperatura padrão para aquela altitude. Isso é um sinal claro de que eles estavam entrando na parte ascendente de um CB, que possui correntes de ar quente e úmida. E a tempestade tropical que se forma nesse ponto é tão forte que a área próxima chega a aumentar até 13 graus na região da tempestade. Como é que pôde o comandante Dubois não ter entendido a preocupação do Bonan em fazer esse cruzamento? Um minuto depois, Robert muda a configuração do radar e coloca o ganho no máximo, para poder observar melhor os detalhes das nuvens. O relatório só menciona isso por cima, mas se o Robert mexeu na configuração do radar, é porque a configuração anterior, de quando o Dubois estava lá, não era ideal para o tipo de situação que eles iam enfrentar. Quando o Robert vê
que eles estavam seguindo para o centro do CB, provavelmente os dois perceberam que erraram em não se preparar melhor lá atrás para fazer a travessia da convergência. Afinal, a convergência estava lá. Todos os voos que passaram antes do Air France e depois do Air France cruzaram aquela convergência desviando pela direita. Às 23h08, Robert fala, é melhor fazer um desvio pela esquerda aqui. Aqui a gente não tem imagens, então provavelmente ele está mostrando uma área no meio dos ecos do radar, os ecos vermelhos que o radar está mostrando para ele. Bonan, quando escuta isso, automaticamente já aciona o piloto automático para fazer uma curva de 20 graus à esquerda. Se você quiser saber mais sobre radar, tem esse vídeo aqui. Ao fazer o desvio pela esquerda, de repente o ruído no cockpit aumenta muito, junto com a temperatura do ar, e um cheiro forte invade o nariz dos pilotos. O Bonan fala, cara, o que você fez aí com o ar-condicionado? Você mexeu em alguma coisa? Perguntando para o Robert. O Robert fala, eu não mexi em nada. E o Bonan pergunta, que cheiro é esse então? Então o Robert explica que é cheiro de ozônio, que está sempre presente nas altas altitudes e principalmente próximo a tempestades. A turbulência fica um pouquinho mais forte, mas ainda nada de anormal. Tanto que os pilotos nem ao menos colocam os cintos de ombro. Eles deixam só o cinto de cintura presos no assento. Exatamente às 23 horas, 9 minutos e 20 segundos, o Robert diz, incrível como de repente ficou tudo muito quente do lado de fora. E os gravadores das caixas pretas capturam o som de colisões com cristais de gelo na fuselagem. O Bonan então reduz a velocidade no piloto automático para penetrar na turbulência, porque sempre tem uma velocidade de penetração em turbulência mais baixa do que a velocidade do avião. Como os cristais de gelo continuam batendo forte na fuselagem, Robert liga o sistema de antigelo dos motores para garantir que nada de ruim vai acontecer. O Bonan então pergunta se ele pode ligar o sistema de ignição dos motores também. O Bonan não estava preparado para assumir aquela posição e em nenhum momento ele falou para nenhum dos outros dois pilotos que ele não estava preparado. Lá fora, quanto mais avançam pela parte frontal do CB, mais cristais de gelo vão se formando por toda parte no avião. Essa é uma condição atmosférica raríssima de um avião estar, porque os aviões sempre desviam do topo e do núcleo dos CBs. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui e falar sobre os tubos de pitot que equipavam o Airbus A330 nessa época. Eles eram fabricados pela Thales, que é uma indústria francesa, e o fabricante já havia identificado que o modelo AA era suscetível a sofrer entupimentos por cristais de gelo se determinadas condições atmosféricas raríssimas estivessem presentes. Sabendo disso, a EASA, que é o órgão fiscalizador europeu, solicitou a troca de todos os tubos de pitot do modelo AA em todos os aviões que possuíssem esse modelo. Como a condição atmosférica era raríssima de ser encontrada, então tinha um prazo longo para ser substituído esses tubos de pitot. A Air France tinha começado as substituições alguns dias antes do Zulu Charlie Papa decolar do Rio. O Zulu Charlie Papa estava equipado justamente com esse modelo de tubo de pitot, o modelo AA. Quando Robert e Bonan resolveram desviar pela esquerda, entraram justamente na condição atmosférica raríssima que o fabricante já havia identificado que poderia causar entupimento nos pitot. Percebam que eu não estou falando em congelamento. Os tubos de pitot são aquecidos o tempo todo. O fenômeno é o acúmulo de cristais de gelo dentro do tubo. Nesse vídeo aqui eu mostro um tubo de pitot de pertinho para você entender o que eu estou falando. Os aviões comerciais de grande porte possuem pelo menos 3 tubos de pitot, para ter uma redundância tripla. No caso do Air France 447, os 3 sofreram entupimento praticamente ao mesmo tempo. Um dos parâmetros mais importantes para um computador de voo é a velocidade do avião em relação ao ar. Se um computador não sabe qual é a velocidade do ar em volta do avião, ele não consegue pilotar o avião. Perder um tubo de pitot não é um problema. Perder 2 é crítico. Perder 3 é um incidente sério, mas que ainda assim não é motivo para causar um acidente aéreo. Às 23h10, o piloto automático, sem essas informações de dados do ar corretas, se desengata porque não consegue mais pilotar o avião. Um segundo depois do alarme de desconexão, o Bonan fala, I have the controls, ou seja,
estou com os controles. Com o movimento da tempestade em volta deles, logo após a desconexão, a asa esquerda dá uma pequena subida. Imediatamente, o Bonan faz o impensável. Ele puxa o side stick para trás e para a esquerda para corrigir esse movimento. Ninguém até hoje consegue entender muito bem essa ação do Bonan, de puxar o side stick para trás. Eu especulo que após a desconexão do piloto automático, houve uma pequena queda de 300 pés na altitude indicada, porque essas informações estavam erradas, ainda antes dos displays entrarem no modo de falha. Talvez o movimento para trás do side stick tenha sido para trazer o avião de volta ao nível de voo correto. No momento que ele faz isso, os motores estavam funcionando perfeitamente na última condição antes deles perderem a informação de velocidade. E o nariz do avião apontava 2,5 graus para cima. Se você quiser saber por que o avião voa com o narizinho para cima, tem esse vídeo aqui. Qualquer piloto das antigas sabe que quando você perde indicação de velocidade, você só tem que fazer duas coisas para continuar voando. Não mexer nas manetes do motor e não mexer no ângulo do nariz que o avião está voando. Se Bonan não tivesse puxado o side stick para trás, o Airbus continuaria voando por dentro do CB por mais alguns minutos, e depois que os cristais de gelo se derretessem, como aconteceu, as indicações voltariam ao normal e tudo estaria bem. Mas ele puxou o side stick. Pessoal, todo o evento é muito mais complexo do que esses pontos que eu vou falar aqui, tá? E acreditem, eu estou resumindo muito. A falta do comandante na cabine e a falta de assertividade do Robert em pegar os controles na hora da crise contribuíram muito para o acidente. Enquanto o Bonan puxava o side stick fazendo com que o avião subisse, Robert tentava entender a profusão de mensagens que o ECAN estava mostrando para ele, de falhas e alarmes no painel. Afinal de contas, são diversos sistemas que dependem dessa informação de velocidade do ar. E estava tudo dizendo que estava em pane. Se o Bonan já estava tenso quando tudo estava normal no voo, imagine agora tendo que voar o avião na mão, sem indicações corretas de velocidade, de noite, no meio de uma tempestade e em alta altitude e sem proteção do envelope, algo que ele jamais tinha sido treinado para fazer, nem mesmo num simulador de voo. A proteção do envelope foi perdida quando o autopilot se desconectou. Para complicar mais ainda, Bonan jamais havia voado de verdade sem a proteção do envelope de fly-by-wire. Ele não sabia o quanto de força correspondia à deflexão das superfícies. Voando naquela altitude, os comandos tinham que ser muito pequenos, assim, na ponta dos dedos. Mas os comandos foram de grande amplitude, fazendo com que o A330 subisse muito acima de sua altitude máxima para aquele peso que ele estava. O sistema diretor de voo, que é o Fly Director, apesar da perda de todas as informações válidas, estava aparecendo no display primário como um comando de nariz para cima, que deve ter induzido Bonan a continuar puxando o side stick. O Fly Director ele estava no modo de velocidade vertical, que naquele momento no autopilot estava em 1.400 pés por minuto para cima. Quando tem qualquer anomalia na velocidade no avião, uma das primeiras coisas que os pilotos devem fazer é desligar esse sistema diretor de voo. Mas eles tinham os alarmes soando na cabine e eles não cancelavam esses alarmes e estavam perdendo o controle da situação. Eu lembro quando eu fui fazer um treinamento para girar motores do Boeing 777 em alta potência. Foi no simulador de voo em Denver, com o instrutor de manutenção. E sempre que havia um problema, ele doutrinava a gente, aquilo ficava na nossa cabeça, assim. Deu problema, as primeiras duas coisas a se fazer eram o seguinte: confirm the fault, cancel the alarm. Ou seja, confirme a pane, cancele o alarme. Porque se você não cancelar o alarme, vai criando uma situação muito carregada emocionalmente, o teu cérebro vai passar a desligar de algumas coisas. Por causa da filosofia de design do cockpit dos aviões da Airbus, em nenhum momento foi possível para o Robert, que estava no assento da esquerda, perceber o que o Bonan estava fazendo no assento da direita, porque ele estava o tempo todo puxando o side stick para trás. Porque, como dá para ver, olha aí a animação oficial da investigação, ó. Enquanto o Bonan tentava controlar o avião freneticamente, o side stick do lado do Robert,
que é o mais experiente, está simplesmente parado. O Airbus sobe e a velocidade vai caindo, 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 até que não tem mais sustentação aerodinâmica. E pela primeira vez soa um alarme de stall. Stall, stall. Stall, Alô? stall, stall. Os dois pilotos, quando escutam isso, perguntam: o que é isso? O Bonan continua não aliviando o side stick. Aí ocorre o buffet, que é quando a asa, aquela camada de ar em cima da asa, ela se descola. E ocorre uma tremedeira no avião bem grande. Isso se chama o buffet de stall, que eles provavelmente sentiram como se fosse turbulência. E aí o A330 começa a descer rapidamente, só que apontando o nariz para cima. Ele não mergulha assim, tá? Ele vai descendo dessa maneira. Enquanto o Robert tenta entender o que está acontecendo, dois tubos de pitot voltam a funcionar, o esquerdo e o direito. O stand-by ainda tem erro. E o Robert, ainda tentando descobrir ali, sem saber em quem confiar, ele faz a pior escolha. Ele resolve acreditar justamente no stand-by, que é o único que está errado. E transfere as informações que aparecem na tela do Bonan, mexendo no switch no painel. E agora o Bonan passa a receber informações erradas no painel dele, que tinha começado a indicar informações corretas. O Robert também percebe que o Bonan está subindo e diz para ele baixar, baixar, baixar diversas vezes, mas ele não fala para baixar o nariz, ele não fala, o Bonan não consegue entender a informação. Tem um total abandono do CRM, os dois pilotos falam, mas eles não agem como um time. Eles estão perdidos, a comunicação se quebra. E o tempo todo tem o alarme soando na cabine que eles não desligam, que é o alarme de altitude. E como eu já falei, isso é uma das primeiras coisas que tem que ser feitas. O Robert decide chamar o Dubois de volta para a cabine. E o Bonan, percebendo que o avião está descendo, mexe nas manetes e coloca na posição de decolagem, ou seja, potência máxima. Só que uma potência máxima lá em cima dos motores não é a mesma coisa que aqui no chão. E isso só piora a situação, porque os motores fazendo força faz o nariz do avião elevar ainda mais e piora ainda mais a perda de sustentação, porque tem o aumento do ângulo de ataque. É muito triste dizer isso, mas eu acho bom para explicar a complexidade da aviação e de como que esses sistemas de proteção se integram. Hoje em dia, por exemplo, o grande vilão da aviação é o sistema MCAS, ou MCAS, que está no centro das discussões de ter contribuído nos 2 acidentes do 737 MAX. A grande raiva de todos os pilotos é que o MCAS age automaticamente sem a ciência dos pilotos. Se houvesse um MCAS nesse voo da Air France, com o nariz nessa posição, o sistema MCAS teria baixado o nariz do avião e não teria deixado ele entrar em stall. Eu estou dizendo isso apenas para explicar para vocês o quão complexo é a engenharia de sistemas e que a gente não pode se deixar levar pela simplificação das notícias de jornal somente. De novo, pessoal, só para vocês entenderem a complexidade. Eu não estou dizendo que tem que instalar sistema MCAS, eu não estou dizendo que tem que aumentar a automação, eu não estou dizendo para se fazer nada, eu só estou dizendo para a gente tomar cuidado com as informações, que elas são muito mais complexas do que a simples menção de que foi determinada coisa que causou um acidente. Tá bom? Isso é verdade. O A330 está despencando, mas ninguém sente nada e ninguém percebe ou acredita nisso. O corpo humano, uma vez que a aceleração é anulada, o avião chegou lá em cima e de repente ele perdeu sustentação. Esse momento inicial você sente uma pequena sensação. A partir do momento que a aceleração atinge a velocidade máxima do avião, não existe mais aceleração. E a queda desse avião era da ordem de 3.000 metros por minuto, sem aceleração. Então o corpo não sente que o avião está descendo. Quando o Dubois volta para a cabine, a única informação que os pilotos passam é que perderam o controle do avião. Eles não falam sobre a perda de velocidade que eles tinham identificado, eles não falam do alarme de stall, o Bonan não fala que puxou o nariz do avião para cima, eles não falam nada. O caos está reinando naquele cockpit. E só depois de muito tempo é que o Bonan diz que está puxando o nariz o tempo todo e que não entende como é que pode o avião estar descendo. O Dubois fala para ele não puxar, para ele descer o nariz. E ele consegue descer o nariz, o Airbus começa a ganhar um pouco de velocidade, aí o alarme de stall, que estava inválido por causa da baixa velocidade, começa a soar de novo. E isso pode ter levado o Bonan a puxar novamente o nariz, e aí já era tarde demais.
O Airbus se chocou com a superfície do oceano com o nariz apontando 15 graus para cima. As asas praticamente niveladas e somente 107 nós de velocidade para frente. É inimaginável que uma pane, quanto à perda de indicação de velocidade, possa ter derrubado um avião comercial tão avançado. E o cara falou, nos dias seguintes, não se sabia o que tinha acontecido. O avião enviou todas essas panes, esses alarmes foram enviados por ACARS, né, que é um sistema via satélite, e isso chegou no operador, na Air France. As buscas pelas caixas pretas começaram logo em seguida, mas elas não foram encontradas e tinham que ser encontradas. Mas quem é que ia gastar uma fortuna procurando caixa preta no fundo do oceano a 3.500 metros de profundidade? E para quê? Todo mundo já não morreu? Qual é o sentido de procurar essas caixas pretas? Que eles sabem o sentido é que na aviação só se conseguem evitar acidentes quando se conhece exatamente o que aconteceu em um. E esse era extremamente especial, porque era um avião de última tecnologia. Depois de quase 2 anos de buscas pelas caixas pretas e mais de 60 milhões de dólares, o BEA, que é o órgão investigador da França, chamou um grupo de matemáticos e estatísticos para ajudar a localizar o avião e suas caixas pretas. Com esses cálculos matemáticos, eles acharam os destroços e as caixas pretas em 2 semanas. A ciência usada para isso foi a inferência bayesiana, que é um modelo estatístico que os matemáticos usam para determinar a probabilidade de distribuição de alguma coisa baseada em observações de uma parte dessa distribuição. Esse gráfico aí, mostra o círculo escuro, que é onde os matemáticos calcularam a posição do avião. E o pontinho branco é onde ele foi encontrado. Impressionante, não? Então você, jovem, estude matemática para ajudar o mundo a ser melhor. Com as informações e gravações das caixas pretas, foi possível traçar os momentos que levaram ao acidente e propor melhorias para a empresa, para o fabricante e para a aviação em geral. Melhoria número 1, aumentar o tempo que o localizador das caixas pretas emite o sinal. Hoje em dia é de 30, eles querem aumentar para 90 dias. Outra melhoria, que a indústria encontre uma maneira de fazer o fly recorder ser ejetado do avião em caso de acidente para ser encontrado. Uma outra opção seria transmitir os dados por satélite, mas não existe banda suficiente ainda para isso. Mudar o processo de certificação dos aviões para voos em altas altitudes, que hoje em dia não se apresentam os cenários reais em alta altitude para o processo de certificação do avião. Modificar e acrescentar treinamentos dos pilotos para o voo manual em altas altitudes, como pilotar um avião em altas altitudes sem a proteção do piloto automático. Modificar e definir claramente as funções do piloto que vai ocupar o lugar do comandante na hora que o comandante for descansar. Outra melhoria proposta é que a indicação de ângulo de ataque do avião passe a ser obrigatória e acessível aos pilotos. Nessa época do acidente, apesar de existir a indicação no painel, ela era opcional e fazia parte de um pacote extra que o operador tinha que pagar para o fabricante disponibilizar. Como a gente viu recentemente também, esse assunto voltou à tona após os acidentes com o MAX. Implementação de uma solução que possa gravar em vídeo as informações do painel do avião em momentos de acidente. E que tenham também regras muito restritas sobre o conteúdo dessas gravações. Transmissão da geolocalização do avião em tempo real. Implementação de planos de salvamento e resgate entre o Brasil e Senegal, que não existia. Obrigatoriedade de CPD-LC sobre o Oceano Atlântico. CPD-LC é quando você está no meio do oceano, você não tem comunicação com rádio, com outro lugar, porque você está muito longe, a curvatura da Terra não permite que você atinja outro lugar. Você tem que usar uma frequência de HF. E HF, ela precisa bater na atmosfera e retornar para a Terra. Só que com essas condições de tempestade, você praticamente perde essa opção. E o CPD-LC é um sistema de texto. Você envia por frequência de satélite texto para o controlador de tráfego aéreo e essa informação retorna. Mais uma melhoria? O treinamento aos pilotos sobre as reconfigurações de leis do Airbus quando ele perde proteções. Treinamento para os pilotos sobre a mecânica de voo, principalmente em altas altitudes. Reforço no treinamento de CRM para situações de alta carga emocional, que é isso que se viu nesse voo da Air France. Introduzir o efeito surpresa nos treinamentos em simulador.
porque o efeito surpresa é que aconteceu um negócio e você leva um tempo para perceber o que está acontecendo para tomar as ações. E o fabricante deve rever a indicação de direção do diretor de voo, né, do Flight Director, para que ele não apareça em condições em que ele não seja confiável. E também uma recomendação para o fabricante era que ele deve mostrar mensagens de falha de sistemas causadores dos problemas e não das consequências desses problemas para os sistemas. Por exemplo, você está com um dente seu quebra e aí você fica com dor de dente e dor de cabeça. E o que o computador mostrava era dor de dente e dor de cabeça. E ele não mostrava o principal, que é o dente que quebrou. Se essa informação tivesse aparecido para os pilotos logo de cara, ao invés da profusão de mensagens que eles tiveram, pode ser que o acidente não tivesse acontecido. O DGAC, que é a ANAC lá da França, foi criticada por não ter detectado as falhas presentes no treinamento fraco da Air France naquela época. E o que mudou logo depois desse acidente? Todos os tubos de pitot do A330 foram substituídos em junho de 2009, um mês depois do acidente. Todos os aviões passaram a ter tubos de pitot fabricados pela Goodrich, na posição número 2. Então, 1 e 3 são Thales e 2 é Goodrich. E as regras no rodízio dos pilotos também mudou na Air France. Outra coisa, a indústria se uniu e desenvolveu um programa em conjunto para a recuperação de controle do avião em altas altitudes. Isso para os aviões da Boeing, Embraer, Bombardier, Airbus. E assim chegamos ao fim do que aconteceu nesse fatídico acidente cheio de Cs. Se os tubos de pitot já tivessem sido substituídos, se o desvio da tempestade tivesse sido pela direita, se o comandante tivesse esperado 15 minutos, se o side stick tivesse feedback visual, se o Flight Director não tivesse aparecido, se o treinamento dos pilotos fosse mais completo, cada um desses se poderia ter mudado o acidente. Espero que vocês tenham entendido um pouco da complexidade que foi esse acidente. Um grande abraço e até o próximo voo. Então é isso daí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, ó, dê o seu like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para ajudar bastante a gente aí, porque a gente precisa de bastante inscrito aí. Precisa da sua presença. A visualização vem no canal hoje em dia. Quase, sei lá, 90%. Acho que é uns 90% aí das visualizações que tem no canal são de pessoas que não são inscritos no canal. Então você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aí porque ajuda demais mesmo. E você que está inscrito no canal, cara, muito obrigado mesmo por estar aí presente, por estar fortalecendo cada dia mais o canal. Vocês são muito importantes aí pro crescimento do canal e pra gente também, tá bom, pessoal? A gente fica muito feliz de estar trazendo conteúdos assim como esse e outros aí para vocês estarem assistindo aí, né? Vendo com a gente. Assistindo aí as nossas reações, né? Que nem nesse vídeo aí que foi bastante... Prestei bastante atenção, porque a gente quer tentar entender literalmente o que aconteceu, entendeu? E eu trouxe bastante esse vídeo aqui para mostrar para vocês que o avião é uma forma segura, né? Que quando um avião cai, eles tentam descobrir o que aconteceu para mudar, né? As coisas, né, em outros aviões, para não acontecer catástrofe de novo desse mesmo jeito que aconteceu dessa vez, né? Mas eu continuo com medo? Não, dá medo, né? Pô, lógico que dá medo, né? Mas o vídeo foi interessante, foi legal. Compartilhando nossos vídeos aí nas suas redes sociais todas para levar nosso conteúdo para muito mais pessoas que não conhecem o nosso canal aí, beleza, pessoal? Falando sobre um pouco do vídeo, já tava começando a falar do vídeo, mas vamos falar agora sobre o vídeo em si. Muito aqui bom agora. E muito educativo. Não, e muito empolgante. Nossa, é um robô, é uma inteligência artificial. Não, é porque às vezes você esquece de mim aqui no canal, da minha opinião, eu já corto isso no meio. É que eu falo demais, né? Eu falo muito. É que a Stephanie, ela não é muito expressiva, né? Eu sou muito expressivo, já falo demais. Então, por ela não ser muito expressiva, eu tenho que preencher esse lado dela. Mas, mano, falando sobre o vídeo, eu achei interessante. O vídeo foi bacana aí, bastante informativo, tá? Espero que vocês entendam que o avião não é esse bicho de 7 cabeças aí, que você for andar, vai cair. Talvez possa não ser o seu dia de sorte, ele caia mesmo, tá? Mas, teoricamente, o avião é um meio mais seguro que tem aí no mundo, tá? Hoje em dia pode pesquisar aí que vai ter bastante informações sobre a questão dos pilotos ali. Eu acho que foi um pouco de negligência, né, deles ali, da firma também, para você colocar uma pessoa com
com pouca experiência em voo, assim, eu acho que teria que ser mais pensado, né? Mas de qualquer jeito o cara tinha que aprender, né? Ele tinha que pegar. Só que deixaram não como piloto, eu acho que ele tinha que ser um piloto. Não, sim, poderia ser como piloto, mas tipo assim, uma pessoa experiente tá ali olhando o cara, tipo assim, ó, é assim que faz, entendeu? Ó, dá uma olhada aí. É porque o avião, né, eu não entendo tão bem, mas um pouquinho eu entendo, né, nessa questão assim, eu sou um leigo nessa questão, mas dá pra ter um pouco de noção, né? O avião ele precisa de muitos instrumentos, né? Pra você voar no avião, você precisa de muitos instrumentos. Tipo, lá você dirigindo um carro, você vê a rua. No avião você não vê nada, entendeu? Você só vê nuvem lá, entendeu? Imagina os caras que estavam no escuro, sem ver nada, poderia ter uma montanha ali que eles não iam saber, entendeu? Que nem o cara tava levantando um avião, mas pra ele o avião tava indo reto, entendeu? É a mesma coisa de vendar você e mandar você andar em linha reta. Você não vai conseguir na sua cabeça. Você tá andando em linha reta, mas talvez você tá fazendo uma curva ali, entendeu? Então, nessa questão é complicado. Por isso que eu acho que, tipo, eles deveriam ter ficado olhando não sei se o Bonança, eu acho que é o nome do cara, não sei. O piloto lá que, tipo, não tava nem... Tava pouco se fudendo porque tava acontecendo. O cara tava dormindo, mano. Como é que o dedo do avião... Mano, sei lá, cara. A confiança, às vezes, demais, acaba prejudicando algumas outras coisas. Entendeu? Que nem eu falo pra Stephanie. Quando você está aprendendo a andar de moto ou de carro, né, não se preocupe que um dia você vai bater, ou bater de carro ou de moto, não vou dizer bater para morrer, mas tipo assim, vai ter uma batidinha num murinho, raspou algum carro ali, alguma coisa, sempre tem, porque ou você não confia demais, ou você ainda está aprendendo, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que acontece, mano. Que nem geralmente acontece mais quando você perde o medo. Quando você perde o medo, você se expõe mais ao perigo, porque você acha que aquilo nunca vai acontecer com você, porque você se sente mais confiante, entendeu? Então, por essa questão de se sentir confiante, você não tem aquele, como é que fala, os padrões de segurança, não segue os padrões de segurança, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu com aquele cara ali, né? Que tipo, ele já sabia, que sempre passou por ali, nunca deu problema, não ia ser agora que ia dar. E aí, mesmo o piloto sendo novo, tipo, cara, o cara é um piloto novo, mas tipo, se a empresa liberou o cara pra viajar, né? Pilotar o avião, então sinal que o cara sabe, né? Então ele confiou demais, né, mano? Então nessa questão aí foi complicado. Tanto do cara que ficou lá dormindo lá, que era pra ser o piloto e deixou o outro lá sem ter quase nenhuma experiência, né? E o outro de ter não se comunicado certo, né? De tipo assim, de ter falado, tipo assim, ó, eu não dou conta de estar pilotando esse negócio aqui sem ser no modo automático. Eu não sei mexer nisso aqui. Entendeu? Eu não sei como é que funciona a questão de hierarquia dentro de um avião lá, né? Na questão. Mas eu acho que o piloto tinha todo o direito de, tipo, falar, mano, dá licença aí, deixa eu pilotar esse avião que eu tô vendo que não tá sabendo merda nenhuma aqui, velho. Entendeu? Mas é que nem eu falei, tem a questão das coisas lá, né, que ter falhado na hora, né, os instrumentos lá do avião não está indicando a altitude, tudo, as coisas, né, então, tipo assim, acho que até ele também poderia estar meio que comendo barriga nessa questão, só que pelos apitos, né, de acontecendo, que nem ele falou, que o Lito falou, né, que tava apitando lá, falando que tava muito alto, pô, e eles ficaram se perguntando, que barulho é esse? Do que tá falando? Tipo, pô, você tem noção, mano? É a mesma coisa de, sei lá, cara. Entendeu? Acontece um negócio, você estudou pra aquilo e você não vai saber. Mesmo que dá um branco na cabeça do cara, mas o cara fica tipo, peraí, tem que pensar. Mano, era 3 pessoas, velho. Não tinha como dar tudo totalmente errado desse jeito, né? São fatos que fica um pouco difícil de se engolir, né? Pra saber quem que é o culpado, literalmente. Se foi ali o cara que tava pilotando, se foi o que deixou o outro pilotar que não tinha experiência, se a empresa, né, que contratou os 3 lá, tinha que ter olhado certo se os caras estavam bem para poder pilotar aquele avião. Não sei, tem vários fatores, né? Não vem ao caso de colocar a culpa em nenhum deles, né? Porque já aconteceu a catástrofe, né? Já meio tipo, já era, não tem o que fazer, né? Mas, pô, o vídeo foi interessante, eu gostei bastante do vídeo. Também gostei, bastante interessante, bastante educativo. É isso aí, um pouco desconfortável na questão, né, de tipo, você saber ali o que aconteceu, né, e ver que tinha tudo para eles tentar resolver e não conseguiram resolver, é meio frustrante, né? Mais frustrante ainda, eu acho que é a tripulação, né, cara? Acho que os passageiros, na tripulação é que fica os pilotos, os passageiros ali do avião que deviam estar todos lá dormindo lá,
outros lá escutando música, sei lá, que estavam aprontando, tá ligado? Os comissários achando que era só uma turbulência e os caras... Cara, é complicado, é que nem eu falo pra Stephanie, eu odeio quando eu dependo tipo assim, dependo de alguma coisa que não seja eu, sabe? Seja outras pessoas. Porque se der algum BO, cara, é outra pessoa que tá ali, entendeu? Fazendo por você e você se sente incapaz, porque você tá confiando, entendeu? E você não sabe se a pessoa é capacitada pra estar fazendo aquilo ou não, né? Então é um pouco, tipo assim, frustrante, né? Eu acho, né? Palavra certa. Mas o vídeo foi legal, foi interessante. Falei até demais. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, de quem será que foi a culpa. Se foi da empresa que deixou eles voarem, ou foi deles mesmos, ou foi alguma coisa no avião, né? No fabricante do avião que não fez o avião certo, né? Mas sei lá, deixa aí nos comentários pra gente saber. Eu sempre comento aí com vocês, respondo todos os inscritos, tá bom? Que comenta aí no canal. Só se quando o YouTube não repassa pra mim. Mas eu tento conversar com todos vocês aí, beleza, pessoal? Então é isso daí. Segue a gente aí nas nossas redes sociais todas, que você fica sempre por dentro dos nossos conteúdos, né? Se inscreve aí no canal, compartilhe nossos vídeos e dê o seu like, beleza? Fiquem todos com Deus e falou!